Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia, tudo bem? Hoje voltamos ao nosso horário normal, onde a nossa disciplina será no primeiro momento e a disciplina da segunda professora ficará no segundo momento. Na aula de hoje, iremos revisar as 4 últimas unidades, que trata do funcionário, primeiramente, como cidadão, escolaridade básica e superior, onde esse funcionário tem direito, como cidadão, ele tem direito à escolaridade básica e superior, que são os 2 avanços que nós vimos da profissionalização e do curso superior. Na unidade 6, iremos revisar o papel dos funcionários como educadores. Como parte da escola, eles são educadores, ele tem essa função de ser educador também. Na unidade 7, iremos ver o funcionário como profissionais valorizados ou servidores descartáveis. É aquela polêmica que vimos se atividades de apoio, atividade de limpeza, merenda, se elas são atividade fim ou são atividades meio. Vamos revisar novamente sobre essa polêmica dentro do ambiente escolar. E na unidade 8, a nossa última unidade, iremos ver os funcionários como gestores na democracia escolar. Referente à gestão democrática, como que o profissional valorizado, esse profissional que busca essa capacitação, ele pode estar dentro dessa gestão democrática, ele pode estar fazendo parte dessa gestão democrática. Então, iremos revisar nossas 4 últimas unidades, que trata bem sobre o tema, sobre a disciplina nossa, que é o funcionários de escolas profissionais, gestores, educadores e cidadãos, e iremos primeiro, nesse momento, acompanhar um vídeo em parceria com o IFRN, da professora Ciliana Ravina, e depois voltamos com a nossa revisão perante essas 4 unidades. Vamos acompanhar o vídeo? Olá, estamos hoje na nossa segunda videoaula, onde trataremos das 4 últimas unidades do nosso material didático. Falaremos de questões que abordamos na aula passada, como a questão do funcionário se conceber cidadão, educador, gestor, mas há uma questão fundamental na nossa aula de hoje, que é a temática da unidade 7, onde ela faz o seguinte questionamento: funcionários de escola, profissionais valorizados ou servidores descartáveis? Teremos também na nossa aula de hoje a escuta da fala da gestora e da coordenadora pedagógica daquela mesma escola municipal de Natal, onde nós ouvimos a fala dos funcionários. Será que essas 2 profissionais estão empenhadas em inserir esses profissionais de escola no contexto desses projetos pedagógicos? A nossa videoaula de hoje, ela traz a seguinte temática: funcionário da escola, cidadão, educador, gestor e profissional valorizado. A ideia é que ao final desta formação, o funcionário da escola possa se sentir, de fato, consciente de que ele é parte importante dessa construção, que é coletiva. Já falamos aqui na aula passada que todos esses processos escolares, eles têm um resultado a partir de uma ação coletiva. E esse funcionário precisa se compreender também como gestor, como educador e como cidadão. E é interessante que quando falamos em cidadania, falamos em formação, falamos em conhecimento, falamos também em acesso à formação continuada. O artigo 22 da LDB, quando ela estabelece a educação básica como um elemento importante, por que não dizer fundamental para o exercício da cidadania, isso significa compreender que sem essa formação vai ficar muito difícil eu exercer a minha cidadania.
E é bem verdade, porque se eu não compreendo a sociedade que eu tenho, se eu não me compreendo como parte importante, se eu não tenho o sentimento de pertencimento nesse seio dessa sociedade, vai ficar muito difícil com que eu compreenda como atuar nessa sociedade, como contribuir e também como identificar quando os meus direitos estão sendo lesados. Selecionamos aqui um slide que vai mostrar a questão da formação, né, dessa qualificação desses funcionários de escola a nível de Brasil. Vejamos. É justamente a unidade 5 que ela vai trazer essa temática funcionário, em primeiro lugar, cidadão. Mas vamos ver, a nível de Brasil, como é que está a formação desses funcionários. Vejamos. Situação atual da escolaridade dos funcionários no Brasil. De 1,2 milhão de funcionários, nós temos 250 mil com fundamental incompleto. Fundamental completo, nós temos 350 mil. Com ensino médio, 350 mil também. Profissional médio, apenas 50 mil. E superior, 200 mil funcionários. Se nós formos fazer uma análise geral de 1,2 milhão, nós vemos, gente, que há ainda muito caminho a ser percorrido. É muito interessante nós vermos que ainda é baixa a escolarização hoje desses profissionais. Porque quando a LDB estabelece escolaridade básica, ensino básico, ou, que, como a gente mesmo diz, educação, é o básico. Então, precisamos cada vez buscar mais. E o exercício da cidadania passa por essa busca da formação continuada, né? É interessante na fala, até mesmo dos cursistas, nos fóruns, nos chats, quando eles dizem assim, eu preciso ser convidado, eu gostaria que a gestora me convidasse para participar das reuniões, mas você tem que exercer seu papel de cidadã, dando o primeiro passo, né? Buscando, perguntando, questionando, dizendo, olha, eu quero fazer parte, porque eu me compreendo desta forma. Em seguida, nós vamos ver sobre a questão que o autor do material didático, o professor Molevade, ele coloca muito bem, e eu penso que ele sintetiza muito bem essa ideia, essa importância da formação continuada para o exercício da cidadania. Ele diz, sem dúvida, a conquista da cidadania dos funcionários passa pela educação permanente. Então, todos vocês que estão hoje no pró-funcionário, que estão buscando esta formação, vocês estão conquistando gradativamente a cidadania de vocês. Vocês estão deixando de ser ocupadores de funções para se compreenderem profissionais conscientes, que devem ser respeitados e que devem ter melhores condições de trabalho. E que cada vez que vocês buscam mais conhecimento, vocês vão compreender mais a realidade que tem e, obviamente, vão poder interferir mais nessa realidade. Porque eu não tenho como interferir numa realidade que eu desconheço. E para conhecer, saber como é que as coisas se dão, eu preciso realmente me formar, buscar informação, estudar mais, ler mais, buscar mais conhecimento. Como nós já falamos aqui, o artigo 22 da LDB, ele vai fazer isso, ele vai assegurar isso, ele vai dizer, ele vai mais uma vez, né, fortalecer esse entendimento de que o exercício da cidadania passa pelo conhecimento, passa pela formação continuada. Em seguida, nós vamos ver também que o pró-funcionário, né, isso está muito claro no nosso material didático, a proposta é de que haja, né, uma formação que esses funcionários sejam habilitados, eles sejam especialistas na função que estão exercendo. E o pró-funcionário traz essa proposta. Vejamos, técnicos em gestão escolar, técnicos em multimeios didáticos, técnicos em alimentação escolar, técnicos em meio ambiente e manutenção de infraestrutura escolar. Vocês vão ver que vocês aqui, o próprio título já diz, da disciplina, isso aqui são disciplinas que vocês ainda vão pagar, vocês agora estão fazendo as disciplinas que são afins a todas essas formações, mas depois vocês vão estar participando de disciplinas, vocês vão estar se matriculando nas disciplinas que são
de fato, que vão dar base para vocês exercerem a função na qual vocês estão dentro da escola, e vocês vão ver que vocês vão ter o quê? Conhecimento técnico, que é preciso. Para eu me compreender educador, não necessariamente eu preciso compreender que se eu tratar bem um aluno, eu já vou estar sendo um educador. Tratar bem um aluno é uma responsabilidade minha que eu tenho que ter, eu tenho que tratar bem todas as pessoas. Mas além de tratar bem o aluno, eu preciso, enquanto educador, ter conhecimento técnico. Eu tenho que ter habilitação e eu tenho que ter conhecimento técnico da função que eu exerço. Às vezes as pessoas não dão muita importância a isso, mas é muito sério. Você imagina uma pessoa que está preparando um alimento escolar se lhe falta o conhecimento técnico. Uma pessoa, muitas vezes, quantos alunos, quantos estudantes são prejudicados porque quem está fazendo a escrituração escolar está fazendo uma cópia de algo que ela nem entende o que é que está acontecendo de fato. E aí são vários problemas que nós presenciamos dentro das escolas. Mas como profissionário, você vai sair habilitado, você vai sair com conhecimento técnico para desempenhar muito melhor uma função que você, que é responsável, que tem compromisso, já desempenha bem. Em seguida, nós vamos ver, na unidade 6, o que é ser um funcionário educador na escola. Esse pensamento é interessante quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, e então a gente começa a fazer as nossas próprias construções, e é interessante que eu tentei aqui sintetizar o que seria, dentro dos estudos que fizemos no nosso material, o que seria ser educador funcionário educador. Vejamos, ser educador na escola implica na consciência de que o ato de educar ultrapassa a sala de aula e os muros da escola. E todos os sujeitos escolares são educadores passivos ou ativos, portanto, coautores na construção e efetivação da proposta escolar. O que quer dizer isto? O que quer dizer é que não adianta eu estar dentro da escola, independente da função que eu ocupe, dizendo que a escola é muito ruim, porque eu estou contribuindo para a má qualidade desta escola. Eu tenho que compreender que eu, enquanto sujeito, ali que faz parte daquele corpo coletivo, eu tenho a contribuir e muitas vezes, quando eu não participo, eu estou fortalecendo a má qualidade. Então, vejamos, precisamos tomar iniciativa, precisamos tomar as nossas ideias, a nossa criatividade, estudar, porque cada vez que nós contribuímos para a melhoria do nosso ambiente, estamos contribuindo para a melhoria, não é especialmente do aluno, mas é de todos os segmentos escolares ganham. Porque um ambiente saudável, ele implica na saúde do sujeito como um todo. Não só os professores, não só os alunos, mas todos ganham com isso, né? É muito interessante nós vermos situações onde as pessoas vão trabalhar, vão para as escolas e elas já vão frustradas, mas elas precisam compreender que elas podem e devem contribuir para a melhoria desse ambiente escolar. Que aqui é uma fala interessante que o autor do material coloca, o professor Molevade, ele diz que ser funcionário como educador escolar é muito mais do que sorrir para os alunos e pais. Implica em competências mais complexas. E isso é um aprendizado para todos nós. Porque é interessante, na hora que eu digo assim, eu não estou ensinando, então, se eu estou numa atividade não docente, basta que eu trate bem o aluno para eu ser um bom educador. Tratar bem o aluno está implícito nisso também. Mas na hora que eu tenho competência técnica para desenvolver a função na qual eu estou responsável, e na hora que eu tenho também a habilitação para isso, e na hora também que eu tenho postura de educador, aí sim eu posso me compreender, apesar de não estar na atividade de docência, eu ser um educador dentro dessa escola. Essa compreensão, essa clareza tem que estar muito forte dentro de nós, de maneira que a gente possa compreender que todos nós fazemos a escola que temos e que podemos construir uma escola melhor.
cada vez mais. Através de quê? Através da busca pela formação continuada, através de estar buscando dentro da escola, como vamos ver em seguida sobre a questão da aplicação dos recursos, né? Que já discutimos também nos fóruns. Quais são os recursos que chegam à escola? Né? Eu sei quem é o meu representante no conselho escolar. Nós vimos os nossos entrevistados na nossa aula passada que eles, nenhum sabia quem era o seu representante. Aliás, apenas a auxiliar de secretaria falou que sabia quem era a representante e que ela levava os seus anseios para as reuniões. Mas todos nós precisamos compreender que, apesar de não estarmos lá todos na reunião, mas nós precisamos estar sentando com o nosso representante, levando as nossas considerações, levando as nossas sugestões e as nossas críticas, de maneira que possamos tornar bem melhor o ambiente em que estamos inseridos, no caso, o ambiente escolar. Vejamos também, na unidade 7, e aí eu diria que é o centro da nossa discussão aqui nesta aula, a unidade 7, ele diz funcionários, profissionais valorizados ou servidores descartáveis. É interessante que esses servidores, eles foram descartáveis lá com as aulas régias, né? Porque depois da destituição da escola dos jesuítas, passou-se um longo período sem construção de escola, e depois que as escolas foram construídas, né, a presença do funcionário, ele já não existia. E é interessante que hoje ainda há essa concepção desse servidor descartável no processo de terceirização, ainda tão presente dentro das nossas escolas. Apesar da Constituição Federal, no seu artigo 37, normatizar que o ingresso no serviço público deva ser através do concurso público, ainda há dezenas e centenas de funcionários contratados através de empresas terceirizadas. E essas empresas terceirizadas não estão preocupadas como deveriam com a qualificação desses profissionais. Para vocês terem uma ideia, nós temos situações de escola onde funcionários responsáveis pela escrituração escolar são analfabetos. E essa situação não é uma realidade isolada. Acontece. Vejamos aqui nesse nosso slide como avaliar essa questão. Os profissionais valorizados, eles estariam relacionados aqui, se vocês prestarem atenção, eles estão relacionados a atividades fim. O que seriam atividades fim? Né? Então, vamos ver, dentro da escola, atividades que têm um fim na educação e no ensino. Que atividades seriam essas? De um modo, assim, a gente pensando rapidamente, a gente vai dizer, não, só quem tem uma atividade fim dentro da escola para o aluno aprender e desenvolver-se é o professor e o coordenador pedagógico. Então, esses dois profissionais, eles são hoje valorizados dentro das escolas porque ainda há essa concepção de que as atividades que eles exercem são atividades fim no ensino, são atividades fim na educação do aluno. E as demais atividades, como o preparo da merenda, o controle da entrada e da saída do portão, né? A atividade da escrituração escolar são atividades meio. Né? E dessa forma, essas atividades meio, elas não são valorizadas como deveriam. Mas, na verdade, o autor do nosso material chama a atenção dizendo que o objetivo maior da proposta não é o ensino, mas é a educação. E pensando nessa concepção de educação, não vamos mais entender que existam, dentro da escola, atividades fim e atividades meio. Ou seja, atividades mais importantes dentro da perspectiva do ensino ao aluno, do desenvolvimento desse aluno, e atividades menos importantes. Vejamos aqui, as atividades meio, elas são mais ligadas para a terceirização, e isso é uma visão tradicional. Veja aí o que é que Monlevade fala, módulo 1, ele diz assim, em nossa forma de conceber a escola, não existem atividades fim e atividades meio, porque o objetivo da escola não é o ensino, mas a educação em sua totalidade. Todos também são gestores, porque a gestão, hoje, não é uma atividade meio,
ela é intrinsecamente pedagógica. Olha, gente, que coisa interessante. A atividade hoje dentro da escola, seja ela de docência ou de não docência, ela é uma atividade que o autor coloca muito bem, ela é uma atividade de gestão educacional. Isso ele está querendo dizer que todos nós, ele está fazendo essa chamada, que todos nós somos gestores. Esteja eu limpando a sala de aula, esteja eu preparando a merenda, esteja eu responsável pela escrituração do aluno, todos nós somos gestores. Já não existe mais essa concepção de que o diretor é quem dirige a escola, mas há uma chamada para um coletivo dirigente. E se todos nós somos gestores, isso quer dizer que se a minha escola está hoje com um ensino de má qualidade, com uma formação de má qualidade, eu também sou responsável por esses resultados. Porque é interessante também a gente ver, voltando um pouquinho para essa questão das atividades fim e atividades meio, para que o sujeito aprenda, ele precisa ter as mínimas condições de ambiente. Ele precisa estar num ambiente saudável, num ambiente limpo, né? Ele precisa estar bem alimentado. A gente sabe que todas essas questões são importantes e que acabam, de certa forma, acelerando ou dificultando, atrasando o desenvolvimento destes alunos. Então, não vamos esquecer, todos nós temos a mesma importância, a mesma responsabilidade e todos nós, independente das atividades que ocupamos, somos coparticipativos, somos cogestores nessa proposta da gestão democrática. Mas vamos ouvir a fala da gestora e da coordenadora pedagógica daquela escola onde ouvimos os funcionários? Será que essas duas profissionais, elas têm essa compreensão dessa importância de que todos são corresponsáveis pela gestão escolar? Vejamos. Eu compreendo que a participação dos funcionários no processo educativo do aluno, hoje, ainda não acontece do jeito que ele deveria acontecer. Os funcionários, muitas vezes, eles acabam não entendendo que eles também são educadores. Eles acham que são funcionários que estão aqui para trabalhar na secretaria, que estão aqui para trabalhar no apoio, mas aluno não pertence a eles. Alunos pertencem a professor, coordenador e direção. Dentro do próprio PPP da escola existe a participação do funcionário enquanto educador. É uma tentativa nossa, enquanto escola, de fazê-los compreender. Então, eles são convidados a participar. E até participam, mas aí assim, começa e daqui a pouco vão relaxando, esquecendo, e a gente tem que estar toda hora lembrando daquele compromisso que foi inicialmente firmado. Só que muitas vezes, no decorrer do ano, as coisas se diluem e acabam sem acontecer. A relação dos funcionários na aprendizagem dos alunos é muito importante porque eles estão recebendo os alunos, estão pautados nos valores e nas 4 pilares da educação, que é aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer. Dentro da escola, os mecanismos facilitadores para que os funcionários participem desse projeto é através do diálogo, das reuniões de pais, de professores, reuniões pedagógicas que eles podem estar participando e atuando junto com os demais funcionários. Que eles não participam devido a inúmeros fatores dentro da escola e da própria consciência de estar participando desse processo. A fala da diretora e da coordenadora pedagógica nos traz uma certeza de que elas têm consciência da importância de estar fazendo essa inserção de todos na gestão da escola. É interessante que a gestora coloca que o convite é feito, mas que há resistência por parte dos funcionários. Aí nós vamos lembrar da fala dele. Eles dizem, nós não somos convidados. Aí ela fala, nós convidamos e eles não comparecem. Ah, gente, essa realidade é muito comum. Essa coisa de dizer assim, eu convido, mas não vem. Ah, eu não vi o convite, estou esperando pelo convite. Isso é comum. O que deve acontecer, o que é necessário acontecer, é o diálogo. Na hora que eu não me sinto convidada, eu chegar lá,
na direção da escola, na equipe gestora, e dizer, olha, a reunião já aconteceu ou vai acontecer, eu quero participar. É interessante, porque nós sabemos também que há resistência de um lado e de outro. Há pessoas que acham que participar dessas reuniões é um trabalho a mais, é uma preocupação a mais. Quando se pensa assim, ainda a pessoa que pensa dessa forma, ela ainda está com a ideia de ocupar uma função. Ela não está ainda com a consciência formada de que a chamada é para que você seja um profissional consciente e valorizado das suas responsabilidades e dos seus direitos. A coordenadora pedagógica, é interessante que ela também deixa muito claro na sua fala dessa importância de se estar trabalhando valores que vão além do exercício de ensinar os conteúdos curriculares, né? E aí ela faz até uma citação, ela faz um lembrete dos pilares da educação, né? Ela falando a questão de que você precisa estar trabalhando esses conceitos com esse aluno, que são conceitos voltados para a questão da cidadania, o respeito, a valorização da pessoa humana. Então, elas têm consciência disso. Eu creio que essa escola já deu um grande passo, porque a equipe gestora tem conhecimento e há profissionais dentro dessa escola com o desejo de participar. Está faltando muito pouco para que essa escola sente e comece realmente a trabalhar de uma forma prática, inserindo todos dentro dos seus projetos escolares. Vejamos agora a unidade 8, que ela diz, funcionários, gestores na democracia escolar. O artigo 1º da Constituição Federal diz, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, vejamos, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo. O parágrafo único diz, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. É muito interessante esses princípios, esses encaminhamentos do artigo, porque ele vai falar de soberania, ele vai falar de cidadania, que são temas que nós já vemos abordando desde dos nossos estudos, dos nossos fóruns, né, desde as nossas conversas. É muito interessante de que essa pluralidade dentro da escola, ela seja respeitada. E a Constituição nos garante isso, nos garante essa participação, nos garante que essas diferenças culturais dentro da escola, elas sejam não só respeitadas, mas elas sejam aproveitadas como forma de crescimento e de avanço, né? E é interessante também quando ele coloca no parágrafo único que todo poder emana do povo. E nós precisamos ter essa consciência. Nós somos fortalecidos quando nos unimos numa perspectiva do bem comum, do bem coletivo, do crescimento e do avanço social. Vejamos agora, em seguida, os princípios orientadores da gestão democrática. O nosso material didático, ele trata desses princípios orientadores, né, muito bem, e de uma forma objetiva e clara. Vejamos, ele vai tratar do empoderamento, da participação, da representatividade, da autonomia e da transparência. E o que seria essa questão do empoderamento? Está ligada à questão da identidade própria da escola. Obviamente que uma escola que está localizada na região sul, ela tem as suas especificidades, portanto, ela tem os seus anseios e as suas necessidades e a sua clientela que é própria daquele lugar. Então, ela precisa ter uma identidade própria, diferente da nossa escola aqui. Então, as escolas, elas devem ser respeitadas na sua identidade, que lhe é peculiar. Daí a questão das escolas hoje terem o incentivo e a abertura de construírem as suas propostas pedagógicas, de fazerem os seus regimentos escolares, de instituírem os seus conselhos escolares, os seus grêmios estudantis. Obviamente, né, que todo poder ele é relativo. Eu tenho que estar o tempo todo pautada na legislação maior, que é a Constituição Federal, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino.
Eu não posso simplesmente fazer as coisas dentro da escola de qualquer forma, mas eu tenho que ter um objetivo. E esse objetivo ele tem sempre que estar pautado na qualidade da educação, no avanço do desenvolvimento do aluno e no crescimento de todos que estão inseridos nesse processo. A questão da participação, no sentido da gestão democrática, ele vai falar de uma coparticipação. E participar não é só se fazer presente às reuniões, é realmente dar uma contribuição ativa. É perguntar, é questionar, é propor. E isso, muitas vezes, é tolhido dentro das escolas. É bem verdade que, às vezes, alguns gestores não veem com bons olhos os funcionários, ou pais, ou mesmo alunos que questionam. Mas nós não devemos nos intimidar por isso. Devemos continuar perguntando, devemos continuar questionando. De uma forma, obviamente, de uma forma simpática, de uma forma que não seja aquela forma fiscalizadora, de maneira dura, mas que estejamos abertos, mostrando que estamos, sim, acompanhando, porque o nosso objetivo maior é que a escola cresça e que melhore para todos nós. A questão da representatividade é muito importante e está muito fragilizada dentro dos conselhos escolares. Eu preciso compreender que eu sou conselheiro escolar quando eu estou reunida em conselho. E que eu preciso também entender que eu devo levar os anseios do meu segmento. Então, para eu levar os anseios do meu segmento, eu preciso estar com esses segmentos antes, em momentos anteriores às assembleias. Levando sugestões, ouvindo, a escuta é fundamental, dando sugestões, e ainda que eu seja hoje representante do segmento funcionários, e lá o segmento, vamos imaginar que numa determinada situação, o segmento funcionários resolveu tomar uma determinada decisão, que eu não concordo, eu pessoalmente não concordo. Mas vivemos uma democracia. Eu estou aqui para representar o meu segmento e eu vim aqui, apesar de eu não concordar, o meu voto foi vencido, eu trago aqui o posicionamento do segmento que eu estou aqui para representar. É muito interessante isso. A autonomia. A escola também precisa buscar a sua autonomia. O regimento escolar é uma ferramenta interessante nesse processo, né? Eu tenho que fazer as minhas regras também de acordo com o ambiente em que eu vivo. Agora, é interessante nós percebermos, não podemos fazer qualquer regra de qualquer forma. Há escolas por aí que reúnem o conselho escolar, vamos mexer no regimento escolar, os alunos precisam sair cedo por esse motivo, e aí acaba implicando numa situação de que diminuir a carga horária, né, dos professores na escola, o trabalho, o tempo de horas desse professor, mas o pior do que isso é que às vezes sonega o tempo pedagógico desse aluno, e aí não podemos. Podemos sim ter um regimento interno, vendo as dificuldades da nossa escola, mas sem infringir a legislação maior. A questão da transparência é outro princípio também que devemos buscar a cada dia mais. Todos os recursos que chegam na escola, eles são recursos públicos, devem ser empregados de maneira clara, transparente e objetiva. Como bem colocamos aqui, transparência significa informação pública. Eu preciso deixar claro, eu preciso ser transparente enquanto gestor, enquanto funcionário, enquanto cidadão escolar. Eu preciso ser transparente nas minhas ações. E eu preciso compreender também que quando o colega faz alguma pergunta relativa a algo que é público, eu tenho que aceitar e que entender que eu não sou senhor ou senhora daquela situação. Eu preciso entender que o que é público precisa ser transparente. E nós não devemos jamais nos aborrecer, como vemos dentro das escolas, pessoas aborrecidas com um ou com o outro, porque fazem perguntas sobre, muitas vezes, um recurso que foi aplicado equivocadamente ou que não sabe como foi aplicado. Não podemos nos deixar abater por essas situações, nem deixar de questionar por causa dessas posturas. Vejamos agora essa reflexão, e é com esta reflexão que nós vamos encerrar a nossa aula. Uma reflexão que me chamou muito a atenção. Maria Faustina educou-me, ensinou-me com sua vida que a escola é lugar de cultivar felicidade. Eu era professor,
ela funcionária. Mas, em contato com ela, fui educado por ela, assim como por tantos outros funcionários. E é essa a proposta que nós trazemos, que nós possamos fazer diferença na vida um dos outros, nos tornando pessoas melhores, profissionais melhores, seres humanos mais saudáveis, porque desta forma teremos um ambiente escolar mais produtivo, mais saudável e, com certeza, atingiremos os nossos objetivos, que devem sempre estar focados no desenvolvimento pleno desses alunos, que são hoje, estão hoje sobre a nossa responsabilidade. Terminamos aqui com essa frase, eu deixo para todos um abraço, desejo excelente formação, que ao final dessa construção vocês possam realmente se sentir pessoas melhores, vocês terem crescido, não só como pessoas, mas como profissional. Um grande abraço e excelente formação para todos vocês. Bom, podemos compreender bem, então, qual que é a proposta do Profuncionário, né? Com essa explicação. Nessas 4 últimas unidades, vimos melhor o que ele quer, o curso quer mostrar para a gente em relação a profissionais valorizados, a profissional educador, a profissional gestor e a o profissional como cidadão. Então, vamos esclarecer agora mais um pouco sobre essas 4 últimas unidades que mostram bem a função do funcionário em relação ao ambiente escolar, em relação à função que ele vai exercer depois dessa formação. Funcionários, em primeiro lugar, cidadãos, escolaridade básica e superior. Nas 200 mil escolas federais, estaduais e municipais do Brasil, trabalha mais de 1 milhão de funcionários não docentes. Estima-se que esses 1,2 milhão de funcionários estariam assim distribuídos. O fundamental incompleto, 250 mil. O fundamental completo, 350 mil. O ensino médio, 350 mil. O profissional médio, 50 mil. E o superior, 200 mil. Em relação a isso, podemos ver ainda que os números são poucos perante a esse número aqui, né? A categoria advoga que todos tenham a educação básica completa, que corresponde a 11 anos de escolaridade ao ensino médio concluído. Mas o que a LDB prega para todos os cidadãos? Sabemos que é a educação básica, que os funcionários de escola também têm esse direito de cidadania e dever profissional, que é buscar o ensino médio, a escolaridade. No artigo 22, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Bom, então podemos ver com isso que o funcionário como cidadão, ele tem direito à escolaridade. E tendo esse direito, ele tem o ensino médio, ele precisa concluir o ensino médio para que ele possa fazer parte da profissionalização, buscar essa profissionalização, buscar um ensino superior. Então, o cidadão tem direito sim, como os alunos, como os educandos, participar dessa cidadania buscando o ensino médio e, em seguida, o ensino superior. O artigo 32, que traz o ensino fundamental, ele tem a duração de 9 anos, é obrigatório e gratuito, e a partir dos 6 anos terá por objetivo a formação básica do cidadão. Já o artigo 35, que traz o ensino médio, é a etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, e tem como finalidade esse aluno, esse funcionário que está buscando, progredir para o ensino superior,
para capacitação, para um ensino de curso técnico nível médio. Então, a partir do ensino médio é que começa a caminhada para essa cidadania, para a evolução do estudo, onde depois do ensino médio, que é um estudo permanente, né, que vocês vão buscar o ensino superior, depois uma pós-graduação. Então, ele é o pontapé inicial para a formação de vocês. Bom, o ensino médio é uma necessidade como a luz elétrica, o telefone, a televisão, o computador e a internet. E é necessário um ensino médio de qualidade para preparar adolescentes, jovens e adultos a fazer o uso corretamente e com liberdade e responsabilidade de todos esses instrumentos novos que a ciência e a tecnologia nos oferece, cada vez mais sofisticados. Bom, o ensino médio, então, com essas novas tecnologias, vimos a necessidade que buscamos hoje, né? O ensino está evoluindo, as tecnologias estão evoluindo e, sendo assim, o ensino médio evolui junto. E é preciso ter um ensino médio de qualidade para entender melhor essas tecnologias que vêm surgindo, né? Para os atuais funcionários que ainda não concluíram o ensino médio, a primordial reivindicação nas escolas onde trabalham é viabilizar a matrícula na educação de jovens e adultos, junto à Secretaria de Educação Estadual Municipal, de forma que no menor prazo possível possa ter em seu currículo a educação básica completa. Trazemos aqui o EJA, né, que é um ensino para jovens e adultos, onde ele busca em pouco tempo esse ensino, né? Para aquelas pessoas que não estudam ou que não têm tempo ainda, o EJA é uma facilidade muito grande para que essas pessoas voltem a estudar e voltem a buscar o conhecimento. Mas então, concluído o ensino médio, acabou a caminhada da cidadania? Eu perguntei isso para vocês, né? Vocês terminaram o ensino médio, estão buscando esse curso profissionalizante. Depois que vocês terminarem esse curso, vocês vão estacionar ou vocês pretendem buscar um ensino superior? Isso vocês deveriam já estar pensando. Será que vocês, a partir desse curso, dessa formação, vocês enxergaram de outra maneira a buscar um ensino superior e melhorar a função que vocês exercem dentro da escola? Vamos ver melhor como que pode ser isso. Como resposta, a gente diria não, né? São necessários mais dois avanços, o da profissionalização, que é o caso de vocês, e o da formação em nível superior, que também seria bastante interessante para vocês buscar um reconhecimento, um melhor salário, exercer melhor essa função, ter mais conhecimento para que vocês se tornem um educador mais responsável ainda. Então, seria interessante que vocês abrissem, tivessem uma visão sobre o ensino superior, sobre buscar também um ensino superior. Sem dúvida, a conquista da cidadania dos funcionários passa pela educação permanente. É como eu falei, a partir do ensino médio vocês não podem estacionar, vocês terão que estar estudando sempre, buscando novos conhecimentos, porque a cada dia surgem coisas novas, né? Surgem conteúdo novo, então é preciso que cada dia se renove esse conhecimento, que busque esse conhecimento a cada dia. Na unidade 6, vamos ver o papel do funcionário como educadores. Até que ponto o funcionário e funcionárias da escola são educadores? Até que ponto vocês se consideram educadores dentro do ambiente escolar? Podemos ver que, em primeiro lugar, são educadores porque são membros da sociedade humana e que é essencialmente educadora. Reforça esse papel, em muitos casos, por serem pais e mães, a quem compete a função de educar os filhos e coordenar a missão educativa da família. Professores, funcionários, assim como os diretores e os coordenadores, são e devem ser todos educadores, com funções distintas. Então, o profissionário traz essa visão
que vocês, como não sendo funcionários docentes, mas você tem esse papel de educador. Você buscando a capacitação e tendo esse conhecimento, você pode ser um educador. Não basta apenas tratar bem um aluno, como vimos no vídeo da professora, que vocês serão educadores. Vocês precisam buscar essas competências, buscar técnicas para serem educadores desse ambiente escolar. Aos professores compete o papel de garantir a aprendizagem dos alunos, por meio das atividades de ensino. E às merendeiras, a educação alimentar, que na nossa próxima disciplina, na nossa disciplina técnica, nós vamos conhecer melhor essas competências, nós vamos buscar melhor o que é educação alimentar, como que a gente pode exercer essa função, que poderia ser também uma disciplina dentro da escola, uma educação alimentar, onde vocês vão fazer parte dessa disciplina. Então, seria interessante que a disciplina de educação escolar fosse incluída também como uma disciplina normal, como matemática ou português. Seria bom bastante para vocês exercer o papel de vocês dentro dessa função. É claro que essa nova concepção não se efetiva da noite para o dia. Não é o diploma do professor que o torna educador, mas o seu compromisso com a aprendizagem do aluno. Do mesmo modo, cabe a vocês, as merendeiras. Não é vocês, sim, buscando a capacitação, mas é exercendo com responsabilidade, com incentivo que vocês estão aprendendo. Sendo assim, vocês serão educadores de forma responsável, de forma que estão contribuindo com esse ensino dos alunos. O funcionário precisa reunir, no mínimo, 3 conjuntos de competências. Foi o que eu falei, né? A de especialista num determinado campo de conhecimento técnico, ou seja, a nutrição. A de habilitado na metodologia de sua função educativa e específica. E a de educador escolar, ou seja, alguém preparado e comprometido com a educação e com a proposta pedagógica da escola onde atua. Já na unidade 7, vamos tratar os funcionários como profissionais valorizados ou servidores descartáveis. Bom, a questão da profissionalização dos funcionários no contexto das tendências da terceirização. O que seria atividade fim e atividade meio dentro da escola, né? Vimos que não deveriam e não devem existir atividades fim e atividades meio. Vimos que todos que fazem parte do ambiente escolar, eles têm a função não do ensino, mas da educação na sua totalidade. De todos fazerem parte dessa atividade fim, de todos estarem com o pensamento na educação dos alunos e não somente no ensino. Mas o que é terceirização, né? É a prática que permite à empresa abrir mão da execução de um processo e transferir para um terceiro, portador de uma base de conhecimento mais especializada, com o objetivo de agregar maior valor ao produto final. O segundo, Leonardo Leocádio. E a escola, também ela tem atividade fim e atividade meio? Na visão tradicional e na concepção tecnicista, sim. O ensino seria atividade fim e todo o resto atividade meio, de suporte ou de apoio. Dentro dessas atividades de suporte estaria o pedagógico, né? A supervisão, a orientação, a administração, a inspeção e o planejamento. E também nessas atividades de apoio não pedagógica seria a alimentação, a conservação, a vigilância e entre outros. Mas, em nossa forma de conceber a escola, não existe atividade fim e nem atividade meio, porque o objetivo da escola não é o ensino, mas a educação na sua totalidade.
Então, podemos ver que vocês, dentro da escola, vocês não podem pensar que vocês fazem parte dessas atividades meio. Não, vocês estão junto na proposta pedagógica da escola como atividade fim. Vocês são profissionais valorizados, vocês estão buscando essa profissionalização em se tornarem profissionais valorizados, porque vocês precisam ter a consciência que vocês estão ali para fazer atividades que ajudem na educação do aluno, que façam parte da educação do aluno. Então, devemos pensar e mostrar dentro da escola que vocês fazem parte, sim, da atividade fim. Vocês são profissionais valorizados e não profissionais descartáveis. Todos juntos, professores, coordenadores, diretores, estão presentes e fazem a sua atividade como atividade fim. Todos estão envolvidos na educação para melhorar a qualidade dessa educação. Um exemplo que podemos citar é de uma professora de geografia. Ela pode trabalhar o Nordeste brasileiro e citar em suas aulas os problemas de desnutrição infantil, ou até mesmo as propriedades das frutas tropicais da região, interligando a merenda escolar. Junto à técnica de alimentação e, lógico, também com a nutricionista, podem planejar juntas as atividades de uma quinzena, preparando até mesmo a merenda da culinária nordestina. Então, nesse momento, como esses exemplos, a gente pode pensar assim, que a professora de geografia, junto com a nutricionista e a alimentação escolar, ela pode contribuir para a melhor aprendizagem desse aluno em relação a essa disciplina que ele está aprendendo. Ela pode estar passando a teoria à professora e durante essa semana, essa quinzena, pode estar demonstrando com a merenda escolar, onde o aluno pode estar vendo de maneira concreta, não somente na teoria, mas também na prática, as propriedades dessa alimentação, dessa fruta, como que é preparada essa alimentação, qual a contribuição desses nutrientes na região norte, por que a desnutrição infantil. Então, juntas, ela pode estar melhorando a aprendizagem dessa disciplina para o aluno. O aluno vai estar aprendendo de uma melhor forma em relação a esse conteúdo. Temos aqui uma imagem, né, de uma educação nutricional, onde a parte prática os alunos estão aprendendo. Aqui entra a reflexão sobre o profissionalismo. Eles precisam dominar as técnicas inerentes de cada uma de suas funções, não superficialmente, como por acaso, pelo aprendizado da vida, mas por meio de uma aprendizagem científica e técnica, capaz de preparar cada um e cada uma para as múltiplas habilidades que o currículo amplo da escola irá exigir. Então, vocês buscando essa profissionalização, vocês terão essa técnica em onde vocês vão contribuir melhor com esse conhecimento dos alunos, com essa aprendizagem para o aluno. Então, não basta apenas vocês buscar esse curso, chegar lá e não desenvolver as competências que vocês estão aprendendo aqui. É preciso vocês ter essa responsabilidade, essa consciência que vocês estão ali para aprender e ensinar esses alunos, passar o conhecimento que vocês estão aprendendo para esses alunos de uma forma carinhosa, de uma forma consciente em realizar uma educação de qualidade. O curso de técnica em alimentação escolar, além da formação de educador, irá ampliar e aprofundar os conhecimentos da nutrição, da alimentação, da produção e da comercialização de alimentos, de tal forma que eles e elas dominarão um campo de conhecimento aplicado de modo a contribuir na qualidade e na variedade das refeições e, consequentemente, na integração de suas atividades com todas as atividades curriculares. A gestão de uma escola não é isolada das funções educativas, principalmente do processo de ensino-aprendizagem. Todos são gestores, porque a gestão hoje não é uma atividade meio, ela é intrinsecamente pedagógica. Então, podemos ver bem com essa frase que todos estão ligados à atividade meio, todos estão ligados à proposta pedagógica da escola. Não é para
ter essa divisão entre atividade meio e atividade fim. Devemos pensar que vocês estão ali como funcionários valorizados e exercendo as suas atividades como fim, tendo uma função na educação escolar. Na nossa última unidade, na unidade 8, vimos os funcionários como gestores na democracia escolar, né? Vimos a gestão democrática. E dentro dessa gestão democrática, aprendemos 5 princípios da democracia na escola. A primeira, que é a gestão democrática, que supõe ruptura com práticas autoritárias, hierárquicas e clientelísticas. A segunda, a gestão democrática, que é a participação dos atores em decisões da avaliação, todos fazem parte dessas decisões, das propostas pedagógicas do conselho escolar. A terceira, a gestão democrática, que supõe representações legítimas dos segmentos. A quarta, a gestão democrática da escola, que se baliza pelo projeto político pedagógico da escola. E a quinta, a gestão democrática da escola se articula com a administração democrática dos sistemas de ensino. Pelo artigo 14 da LDB, todas as escolas devem ter seu conselho escolar, ou seja, um órgão deliberativo composto por representantes de professores, funcionários, alunos e pais, com a atribuição de elaborar e acompanhar a proposta pedagógica do estabelecimento e tomar as decisões pedagógicas e administrativas mais importantes, assim como assessorar a direção na resolução dos problemas da escola. Bom, então a LDB traz que todos podem fazer parte dessa proposta do PPP, né? E as decisões devem ser tomadas juntas, não somente com o diretor. Vocês devem ter a consciência em participar dessa gestão democrática para ter essa responsabilidade, entender melhor como é usado os benefícios, os lucros da escola, os recursos, e para que vocês também possam estar sempre informados com a gestão da escola, como que funciona, qual que é o seu papel, o que você pode, a sua opinião, o que você pode dar para contribuir para uma qualidade melhor dessa educação. No parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Durante muitos anos, dentro da escola, não se vivia a democracia, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. O que se via era o autoritarismo, a hierarquia, uns sabendo tudo e outros aprendendo o que eles queriam. E outros ainda, os funcionários, sabendo quase nada, uns mandando, outros obedecendo. Atualmente, os funcionários têm em comum a gestão dos espaços escolares. Então, podemos ver que isso tem que ser mudado. Hoje vimos que melhoramos. Hoje vocês buscando essa profissionalização, essa capacitação, vocês não podem mais abaixar a cabeça. Vocês têm que se sentir valorizados. Não pode ter mais essa divisão entre o professor, que é somente valorizado, e aquelas pessoas de apoio não são valorizados, não fazem parte do ensino, da educação. Então, hoje, a proposta do pró-funcionário é mudar esse pensamento, essa visão das pessoas, onde todos são valorizados, onde todos devem ser respeitados dentro da escola. Aqui temos princípios orientadores da gestão democrática. Temos o empoderamento, que a escola deve constituir uma identidade. Os professores e os funcionários têm de elaborar sua proposta pedagógica, respondendo aos desafios e aos apelos da realidade. Assim nasce um poder escolar, que resiste a desmandos políticos, a limitações financeiras e a pressões de forças corporativas. Temos também a participação, onde todos devem participar. A escola tem o papel principal de propiciar a educação dos estudantes, mas não uma educação qualquer, a educação que valoriza a participação de todos os atores, professores, funcionários, alunos, pais, mães e outros responsáveis. Temos também a representatividade no processo de participação, principalmente no conselho escolar ou em outras reuniões. Cada um deve falar em função
do pensamento de seu grupo, de uma discussão prévia com os representados. Temos também a autonomia. A escola é federal, estadual ou municipal, mas acima de tudo, essa escola com o nome, com uma história, com uma proposta. A democracia não representa bagunça, desorganização. Transparência. A escola democrática é aquela onde as informações são públicas. Não há segredos nem panelinhas. Qualquer dinheiro que a escola recebe ou adquire é conhecido de todos e seu destino é alvo de decisão do colegiado. Bom, então finalizamos com esse pensamento, né? Com esses cinco que norteiam a gente sobre a gestão democrática, que ela precisa ser participativa, transparente, precisa ter empoderamento, precisa ter autonomia. Então é com esse pensamento que nós finalizamos essas nossas unidades. Vamos passar agora a nossas atividades para compreender melhor o papel do funcionário perante a esse conteúdo que nós vimos agora. Na atividade 1, em relação aos funcionários como cidadãos tendo direito à escolaridade básica e superior, marque verdadeiro ou falso. Os colégios jesuítas tinham menor qualidade que as aulas régias, porque os coadjutores não tinham especialidades técnicas e completavam com educação integral o ensino. Na letra B, a LDB prega para todos os cidadãos a educação básica. Os funcionários de escola também têm de ter, como direito de cidadania e dever profissional, a educação básica, o ensino fundamental e o ensino médio. Na letra C, para os atuais funcionários que ainda não concluíram o ensino médio, a primordial reivindicação nas escolas onde trabalham é viabilizar a matrícula na educação de jovens e adultos, junto à Secretaria de Educação Estadual Municipal. E na letra D, a conquista da cidadania dos funcionários passa pela educação permanente, ou seja, se sentirão completos somente com a profissionalização em nível médio? Então, em relação a isso, vocês vão marcar verdadeiro ou falso. Questão 2. No papel dos funcionários como educadores, marca a alternativa incorreta. Letra A. Professores, funcionários, assim como diretores, os coordenadores, são e devem ser todos educadores, embora com suas funções distintas? Letra B. O professor é educador, os outros são seus auxiliares, seu apoio, seu suporte. Participa em menor escala e com menor responsabilidade da missão educativa do professor? Letra C. Aos professores compete o papel de garantir a aprendizagem dos alunos por meio das atividades de ensino, as merendeiras, a educação alimentar? Letra D. Não é o diploma de professor que o torna educador, mas seu compromisso com a aprendizagem do aluno, a atitude diante dos valores e do domínio de seus conhecimentos. Na questão 3, na unidade 7, funcionários profissionais valorizados ou servidores descartáveis, aponte também a alternativa correta. Letra A. Os funcionários profissionalizados precisam dominar as técnicas inerentes a cada uma de suas funções, não superficialmente, mas por meio de uma aprendizagem científica e técnica. Letra B. Todas as atividades, desde que incluídas na proposta pedagógica, integram-se ao currículo e tornam-se atividades meios? Letra C. Em nossa forma de conceber a escola, existem atividades fim e atividades meio, porque o objetivo da escola é o ensino e não a educação em sua totalidade. Letra D. Os professores e os funcionários não docentes são educadores e todos também são gestores, porque a gestão hoje é uma atividade meio, ela é intrinsecamente pedagógica. A quarta e última atividade, em relação aos funcionários de escolas, como gestores na democracia escolar, marque verdadeiro ou falso. Letra A. A gestão democrática é aquela que supõe ruptura com práticas autoritárias, hierárquicas e clientelísticas? Letra B. A gestão democrática não se baliza pelo projeto político-pedagógico da escola? Letra C. A escola democrática é aquela onde as informações não são transparentes e há segredos. Qualquer dinheiro que a escola receba é conhecimento somente do diretor? Letra D.
a escola tem o papel principal de propiciar a educação dos estudantes. Mas não é uma educação qualquer, é aquela que valorize a participação de todos os atores. Bom, então em relação a isso, vocês vão compreender e responder e em seguida voltamos com a nossa correção. Então vamos à nossa correção. Na atividade 1, eu pedi para vocês marcarem verdadeiro ou falso. Na letra A, os colégios jesuítas tinham menor qualidade que as aulas régias porque os coadjutores não tinham especialidade técnica que completavam com a educação integral o ensino? Essa daqui, na verdade, ela é falsa, né? Porque o colégio jesuíta, ela tinha uma maior qualidade do que as aulas régias, porque os coadjutores, eles tinham especialidades técnicas. Então, nessa daqui é falsa. A letra B. A LDB prega para todos os cidadãos a educação básica. Os funcionários de escola também têm de ter, como direito de cidadania e dever profissional, a educação básica, o ensino fundamental e o ensino médio. A letra B, no caso, então, é verdadeira. Vimos que o funcionário, como cidadão, ele tem sim direito à educação básica. Na letra C, para os atuais funcionários que ainda não concluíram o ensino médio, é primordial a reivindicação nas escolas onde trabalham e viabilizar a matrícula na educação de jovens e adultos junto à Secretaria de Educação Estadual Municipal. Verdadeira também, onde para aqueles funcionários que não têm o ensino médio, eles precisam buscar, né, concluir e ter essa reivindicação nas escolas onde trabalham. Letra D. A conquista da cidadania dos funcionários passa pela educação permanente, ou seja, se sentirão completos somente com a profissionalização em nível médio? Bom, vimos que a educação permanente é aquela que vai além, né? Para se sentirem completo, vocês precisam buscar o ensino superior. Então, essa daqui também é falsa. A educação permanente é aquela que continua estudando. Vocês não se sentirão completos somente com a profissionalização em nível médio. 2. Marca a alternativa incorreta. Letra A. Professores, funcionários, assim como diretores, dos coordenadores, são e devem ser todos educadores, embora suas funções distintas? B. O professor é educador, os outros são auxiliares, seu apoio, seu suporte, participam em menor escala e com menor responsabilidade da missão educativa do professor? Então, essa daqui podemos descartar, né? O professor é educador, mas os outros auxiliares também são educadores. Não participam em menor escala. Eles são responsáveis pela missão educativa. Letra C. Aos professores compete o papel de garantir a aprendizagem dos alunos por meio das atividades de ensino, as merendeiras e a educação alimentar. Não é o diploma de professor que torna educador, mas seu compromisso com a aprendizagem do aluno, a atitude diante dos valores e do domínio de seus conhecimentos. Então, podemos descartar que a letra B é a questão incorreta. O professor é educador, os outros também são educadores e participam em maior escala, quase igual, né, ao professor. Questão 3. Profissionais valorizados ou servidores descartáveis. Aponte a alternativa correta. Os funcionários profissionalizados precisam dominar as técnicas inerentes a cada uma de suas funções, não superficialmente por meio de uma aprendizagem científica e técnica. Bom, então podemos ver que a letra A é a correta. Porque na letra B vimos que todas as atividades que incluídas na proposta pedagógica integram-se ao currículo e tornam-se atividades fim, não atividades meios. A letra C informa, na nossa forma de conceber a escola, existe atividades fim e atividades meio, porque o objetivo da escola é o ensino e não a educação em sua totalidade.
Podemos descartar também essa porque para conceber, a forma de conceber a escola é educação na totalidade e não somente no ensino. Então essa daqui também pode descartar, ela está incorreta. Os professores e os funcionários não docentes, educadores, são educadores e todos também são gestores, porque a gestão hoje é uma atividade fim, não uma atividade meio. Ela está intrinsecamente dentro do projeto pedagógico. E na nossa última atividade, atividade 4, em relação aos funcionários de escola como gestores na democracia escolar, marque verdadeiro ou falso. A gestão democrática é aquela que supõe ruptura com práticas autoritárias, hierárquicas e clientelísticas? Verdadeira. É aquelas que não pode, ela está supondo essa ruptura, que não pode existir essas práticas autoritárias. Letra B. A gestão democrática não se baliza pelo projeto político-pedagógico da escola? Então essa daqui é falsa, porque ela se baliza. Não existe esse não, ela se baliza pelo projeto político-pedagógico da escola. Letra C. A escola democrática é aquela onde as informações não são transparentes e há segredos, qualquer dinheiro que a escola receba é conhecimento somente do diretor? Vimos também que essa é falsa. A escola, para ela ser democrática, ela tem que ser transparente. E não pode haver segredos. E qualquer dinheiro que a escola receba é conhecimento de todos, e não somente do diretor. Letra D. A escola tem o papel principal de propiciar a educação dos estudantes, mas não é uma educação qualquer, é aquela que valorize a participação de todos os atores. Então essa daqui também é verdadeira. A escola tem esse papel principal e onde todos os atores são professores, funcionários, pais, alunos e participam dessa educação. Bom, pessoal, então hoje era isso que nós tínhamos para ver. Na nossa próxima aula iremos ter a revisão das 8 unidades e ao final dessa revisão teremos a nossa atividade avaliativa. Então, tinha algumas dúvidas que a atividade avaliativa seria hoje. Não, será na próxima aula com a revisão final da nossa disciplina. Desejo a vocês uma boa semana, um bom estudo, se preparem para a nossa atividade avaliativa e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!